Vamos para Juiz de Fora. João Felipe Lolli, nosso guerreiro, tá ali trabalhando desde o início desta tragédia. Lolli, muito boa tarde, meu amigo. Ontem eu saí daí por volta de 8h20 da noite e aí eu tava comentando aqui, né, a pancada de chuva, porque choveu, né, à tarde nós tivemos um sol muito bacana, finalzinho da tarde choveu pelo menos umas 2 pancadas fortes, mas quando foi 9 horas da noite, eu já estava na estrada. Ô Lolli, o mundo desabou aí, uma chuva fortíssima, transformando, né, o trabalho num trabalho mais difícil do resgate desses corpos. Você está aí no bairro JK, meu amigo? É isso mesmo, William Travassos. Boa tarde a você e a quem acompanha o Itatiaia agora. Sigo aqui, naquele mesmo local onde ontem estivemos juntos, na edição especial do Itatiaia agora, cobrindo os desdobramentos desta que é a maior tragédia ligada a chuvas aqui na Zona da Mata. William, antes das informações que eu tenho para trazer, terminou agora há pouco uma entrevista coletiva com muitos detalhes que a gente vai destacar no Itatiaia agora. Eu preciso dizer que ontem, terminada a coletiva da noite, nossa equipe se deslocou para acompanhar, numa região mais afastada do centro da cidade, uma ocorrência ligada às chuvas. E aí foi um deslocamento muito demorado. Quando retornávamos para nossa hospedagem, nós enfrentamos essa chuva forte que você descreveu. Havia muito tempo que eu não via uma pancada de chuva tão forte, tão intensa. Nós ficamos numa posição um pouco mais alta, numa das vias aqui, perto da Avenida dos Andradas, da Avenida Rio Branco. E desse ponto mais alto estávamos seguros e permanecemos parados por cerca de 40 minutos para esperar que a água acumulada na parte mais baixa das ruas e avenidas escoasse. Então foi sim uma chuva muito intensa e a consequência dessa chuva a gente já trouxe pela manhã no Jornal da Itatiaia com o coordenador da Defesa Civil, Coronel Rezende. Foram 21 ocorrências ligadas a desabamentos totais ou parciais. Dessas ocorrências, 21, 12 foram em residências e as demais em espaços comerciais e coisas desse tipo. Nas residências, William, é nessa informação que eu quero chegar. Todas essas 12 residências já haviam sido evacuadas. Em 11 delas não tinha ninguém. E em uma delas, 2 pessoas haviam retornado sem a autorização das forças de segurança e, na verdade, descumprindo uma determinação que determinava a evacuação dessa residência. As forças de segurança agiram rápido e socorreram com vida essas 2 pessoas. A parte boa da história é que nas outras 11 residências não tinha ninguém. Não quero aqui nem imaginar o que poderia ter acontecido caso as pessoas permanecessem nessas residências. Então, William, mais uma vez aqui as forças de segurança destacaram a importância de ouvir e respeitar os comandos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Eu tenho uma parte final de informações aqui para trazer a respeito das buscas de hoje, de atualização de números, mas acho que você talvez queira e até possa, na verdade, reforçar a importância desse recado, né? Que você também ouviu aqui ontem, né? Ô Lolli, o que você está falando é muito importante ouvir da Prefeitura, ouvir da Defesa Civil Estadual, esse comportamento. A gente tem mais de 1000 pontos de riscos agora só em Juiz de Fora. E esse comportamento, ontem, no final do dia, nessa comunidade onde o Lolli está e de onde nós fizemos o programa ontem, no bairro JK, no período da tarde o tempo ficou muito carregado, antes de cair a primeira pancada de chuva. E eu vi as pessoas saindo das suas casas, principalmente na parte alta, né, com aqueles amarrados, você pega o lençol, amarra a roupa, né, uma trouxa e sai. As pessoas com pequenas bolsas, fugindo das suas casas com preocupações, né, em função da chuva que poderia chegar. Essa chuva realmente ela veio com 2 pancadas fortes no final da tarde, início da noite, e depois das 9 e pouca da noite, uma pancada significativa, esquentou muito à tarde. E a recomendação, né, das autoridades é essa: por favor, se o seu terreno, a sua casa está apresentando algum tipo de problema, né, uma rachadura que está aumentando, a porta está travando,
a janela está travando, tem um degrau no morro, né, que não tinha, a árvore está inclinando, ou seja, começou uma água a minar no teu terreno e está cortando o teu terreno, aquilo não é normal, você já chamou a Defesa Civil, só que em função, né, de tantos casos, a Defesa Civil não conseguiu a sua casa. Procura um lugar seguro. Eu sei que é difícil, mas não fica aí, sai, porque é assim que a gente vai salvar vidas. Isso que o Loli está falando é importantíssimo. E aí, Loli, voltando para você, vamos atualizar com a informação de momento, a última que você tem aí. E eu queria depois quebrar o protocolo com você, para você mostrar para a gente de onde a gente transmitiu ontem, né? Depois com a imagem, se você puder fazer essa movimentação, primeiro a informação, só para a gente mostrar, mesmo que tenham outras equipes, né? Para quem está no nosso YouTube, ter noção de onde nós estávamos transmitindo e o local da tragédia, onde está o Loli, e eu já vi que eles limparam parte do barro que tinha ali atrás, mas o trabalho continua. Então, Loli, vamos atualizar as últimas informações ao vivo aí de Juiz de Fora. Vamos. Aos números então, William, a gente tem a contabilidade de 48 pessoas mortas aqui em Juiz de Fora e na cidade 12 pessoas ainda são buscadas. E essas buscas acontecem principalmente aqui onde estamos, que é o bairro JK, comunidade conhecida como Parque Burnier. Aqui são 6 pessoas desaparecidas. Agora há pouco o Corpo de Bombeiros nos disse que já identificou o possível local onde estão 3 pessoas de uma mesma família, uma mesma residência e as 3 de outra família, de outra residência. Só que é preciso usar um material pesado para fazer o corte de concreto, também de telhas. Então, esse é um trabalho que requer, claro, um cuidado e um respeito muito grande. São 6 os desaparecidos procurados aqui e outros 6 em outros 5 pontos de buscas dos bombeiros em Juiz de Fora. A busca mais difícil é pelos 2 desaparecidos de Ubá, já que são 2 pessoas carregadas pela correnteza e levadas no rio Ubá. Para a estratégia de busca a esses desaparecidos, aeronaves, drones e embarcações também do Corpo de Bombeiros. São ao todo, então, 14 pessoas desaparecidas. E para encerrar, a Itatiaia ontem, na edição especial do Itatiaia Agora, esteve aqui em Parque Burnier, que é uma comunidade dentro do bairro JK. Transmissão que foi feita num espaço gentilmente cedido por uma comerciante, num terraço, onde nós pudemos fazer as nossas instalações elétricas e também o posicionamento do William Travassos, que apresentou essa edição, de todos os convidados, e eu também participei desta edição. Importante citar, né, William? Anderson Porto, sim, Alisson Abreu, nossos profissionais da técnica extremamente talentosos e que fazem a diferença para que essa cobertura seja feita com a qualidade e o respeito que a Itatiaia tem tradição. E isso que você fez agora, Loli, né? E a gente registrando o trabalho da nossa equipe, a equipe técnica, foi uma transmissão perfeita. A gente está sobrevoando com o drone aqui o local onde acontece justamente esse trabalho do Corpo de Bombeiros. São pelo menos 3 pontos e eu fiz questão de mostrar para quem está no YouTube o local onde o senhor Davi, que é um comerciante, cedeu a sua laje, e depois a imprensa inteira, depois que a Itatiaia transmitiu, né, o Jornal Nacional foi para lá, todo mundo foi para lá. Por quê? Ali a gente tem uma visão privilegiada da parte alta onde o trabalho está acontecendo. E aí, gente, a gente consegue ter uma visão, né, do esforço. Tem um senhor da Defesa Civil que está coordenando a busca pelos corpos nesta região, e é ele que dá as ordens ali, e eu vi vários momentos esse senhor com as mãos, né, revirando o barro porque ele achava uma peça de roupa ou um colchão, e ali ele ia para a máquina, porque a máquina é pesada e se a máquina encostar no corpo você pode provocar um ferimento, e ele ia com as próprias mãos, inclusive ali, ó, na janela que eu tô mostrando, nessa casinha, eles acharam o corpo, e ele fez isso, era um corpo de uma senhora que estava provavelmente num colchão, dormindo, porque nessa região, nesse horário que caiu que veio a enxurrada, era o horário de 9h20 da noite. Ali na comunidade, as pessoas ficam na rua, a rua fica muito movimentada, tem uma pracinha, tem uma igreja, só que como estava chovendo, estavam todos em casa. E aí foram arrastados
por essa enxurrada. Então, momento difícil, ainda temos 12 pessoas desaparecidas, 48 mortos em Juiz de Fora, Ubá com problemas sérios de infraestrutura. Daqui a pouquinho a gente volta com o Loli.